Entrevista com o cantor Teófilo Lima, que foi jurado do desfile das escolas de samba no último domingo na Avenida Chagas Rodrigues. Teófilo, o que foi que aconteceu? Qual foi o impasse que houve, que você precisou sair e gerou toda aquela celeuma entre as escolas logo após a sua saída? Bem, é o seguinte, quando eu fui convidado a participar do evento, né, fazendo parte do corpo jurado, eu de pronto disse que não poderia porque estaria inaugurando esse espaço cultural aqui, nosso, da cidade, Porto Salgado, lado 2. Então, mas aí eu fui levar um ofício lá na Secretaria de Cultura para pedir a banda da prefeitura que viesse tocar aqui no baile infantil, às 6 da tarde. E aí cheguei na hora da reunião entre a secretária de Cultura e os representantes de blocos e escolas de samba. E lá foi novamente feito o convite para que eu aceitasse, me pediram e tal. Então eu digo, mas eu não posso porque eu tenho esse compromisso já é uma coisa que está divulgada, então eu não vou poder estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu disse, não, mas que horas é o seu show? Que horas começa o seu show no seu espaço? Eu falei que começaria 10 a 10h30. Eu disse, não, pois não tem problema, não tem problema. A secretária me falou, não tem problema, porque o desfile esse ano começará exatamente às 7 horas da noite, e 9h30 da noite, 10 horas no mais tardar, você já está liberado. Porque você só tem que votar, você não precisa estar lá, esperar o resultado nem nada. Então se é assim, beleza, eu aceitei. Tal, né? Mas o que aconteceu é que já vieram me pegar mais de 7 horas, muito mais de 7 horas. O mesmo carro foi pegar outros jurados. E eu já fui o tempo todo dizendo, né? Esses jurados, eu não vou dizer o nome de ninguém, mas eles viram, né, a minha angústia, a minha preocupação. Eu já saberia que não iria dar o tempo, não iria dar tempo. E cheguei lá, fui informado de que estavam esperando uma autoridade. Eu não sei qual é a autoridade, para se começasse o desfile. Fui atrás da professora Fátima Carmino para explicar a situação, pedi que ela colocasse em outro lugar, no meu lugar. Ela não tinha chegado, eu não encontrei, mas mesmo assim fiquei esperando, e quando a gente foi conversar, disse, não, já está um pouquinho de atraso aqui, mas isso já era 8h30, né? Quer dizer, o desfile começou às 9h30, era a hora que ele tinha me dito que ia começar, mas mesmo assim eu fiquei. Não, vai ser rápido, são 3 escolas apenas e tudo, eu fiquei. Liguei para a produção aqui do bar, disse que a banda, que era uma charanga de carnaval, poderia fazer parte do show sem mim, sem minha presença. Pedi que começassem a banda aqui. E eu fui ficando, só que quando, no final da segunda escola, já eram 11h45 da noite, né? E já estavam me ligando porque o público aqui do meu bar já tinha começado a sair. Eu pedi mais de 50% do público que estava aqui, entendeu, para assistir a apresentação. E naquela hora, a professora já estava sabendo desde o início esse problema, então eu cheguei para ela e falei, fechei a minha pasta, né, dei as notas, anotei as notas que eu tinha dado. Queria ter dado 10 para a bateria, para a escola que não pude jogar, eu cheguei a jogar o samba enredo, porque li, né? E a professora, quando eu saí, quando eu fui dizer para ela que infelizmente naquela hora não daria mais para ficar, ela me pediu desculpas, né? Fátima Carmino me pediu desculpas pelo acontecido, pelo atraso e tal. E foi isso que aconteceu. E eu cheguei aqui, eu já estava com o público totalmente reduzido. Você sabe eu tive que esse prejuízo financeiro, você sabe além dos do moral. comentários que isso gerou logo depois, né? As escolas, por exemplo, a Unidos da Ponte, o carnavalesco da escola gravou para a imprensa, onde ele atribuiu o adjetivo de irresponsável à sua pessoa, né? Além de outros comentários que populares e brincantes da escola acharam que se você tivesse julgado, teria dado uma nota superior ao que o seu substituto deu, que no caso foi o artista, também artista Celso Prado, e consequentemente a escola teria ganho. Mas
você nesse momento se sente na obrigação de pedir desculpa aos brincantes? Não, de jeito nenhum. Eu fui hoje às TVs e estou falando com vocês aqui não pedindo desculpa, porque eu não sou culpado de nada. Estou apenas relatando o que aconteceu do início ao fim. Eu tinha um compromisso na minha casa e eu falei desde o início que eu não poderia, e foi-me dito que impreterivelmente às 7 horas começaria o desfile da escola de samba, como tem que ser. No Rio de Janeiro são 20 e tantas escolas por noite, as escolas começam na hora certa e terminam na hora certa. Existem duas escolas esse ano no Rio de Janeiro que foram multadas em 50 mil, 60 mil por atraso, as escolas atrasadas. Segundo eu sei, todas as escolas de samba estavam aqui para desfilar às 7 horas. Você atribui o problema à organização? Então, claro, cara. Claro, eu não sou produtor do evento, eu sou produtor do meu evento aqui, que eu estava, e eu atrasei daqui por causa de lá. Então eu tive todo esse prejuízo moral, entendeu? O prejuízo financeiro que eu tive. O financeiro eu recupero. Com o pessoal de lá, claro, ou daqui? Não, de lá, ou daqui, sei lá. Mas ser chamado de irresponsável, um cara que há 20 anos faz cultura nessa cidade, nesse estado. Eu tenho um programa, eu tenho oficializando nas TVs culturais, passa na TV Costa, na TV Delta e na TV Antares e também na TV Assembleia, onde eu mostro os artistas do Piauí, principalmente os artistas de Parnaíba. Eu há 20 anos sou produtor musical, produtor cultural. Há 2 anos atrás eu fiz um movimento aqui no Beco da Boemia, um lugar morto. Eu fiz, em uma noite apenas, eu fazia a exposição de artes plásticas. A primeira noite fiz uma exposição de artes plásticas com o Daniel Mendes, Juca Lima, 2 artistas daqui, e o Aresta, um artista português. Nessa mesma noite um poeta lançou um livro. Nessa mesma noite eu fiz uma exposição de vídeo arte, e nessa mesma noite teve um show musical, onde tinha músicos da Bahia, além de nós aqui do Piauí participando. Então, numa noite só, eu acho que eu fiz o que a Secretaria de Cultura não faz num ano de sua cultura, porque eu nunca fui contratado por essa Secretaria de Cultura para fazer um show nessa cidade. Eu que já sou chamado constantemente para tocar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu fui o único músico do Brasil a ser chamado a participar do aniversário de 50 anos da capital federal. E aí eu levei isso ao vice-prefeito Florentino, e ele me deu os parabéns e me pediu que eu também, naquela ocasião, enviasse um ofício para a Secretaria de Cultura me dar as passagens de avião, a passagem de avião, porque eu tenho uma banda em Brasília. E a primeira resposta que eu tive, mesmo tendo sido uma indicação do Florentino, é que o Daniel, sobrinho disse que a Secretaria só pode emitir passagens para os seus próprios funcionários. Eu não entendo como é que isso funciona numa Secretaria de Cultura, né? Mas aí eu voltei para o Florentino lamentando e tudo, e ele, não sei o que aconteceu, que acabou dando certo, né? Surgiu. Essa foi a única, vamos dizer, parceria que a Secretaria... Já houve nesse... mas por intermédio do vice-prefeito, certo? Teófilo, em uma das entrevistas hoje, você chegou a usar o termo palhaçada. Referente a quê? Referente aos atrasos que acontecem todos os anos nas escolas de samba. Eu não sei, nos desfiles, eu não sei como os presidentes das escolas de samba, que estavam lá todos os representantes, quando eu, nessa reunião, fui convidado a participar, e eu falei que não poderia, porque eu teria um compromisso, e foi-me dito que começaria às 7 horas até 9h30 o desfile, e eu aceitei por isso. Todos eles estavam lá. Por que eles não enxergaram, eles não enxergam antes, né, que a falha que houve foi da produção do evento, e não começar o evento no horário estipulado, e não do artista que precisou sair para honrar com outro compromisso que ele tinha. Você também... Eu fiquei muito chateado com esse fato, porque foi jogado isso, simplesmente a professora me pediu desculpa, como eu já falei, quando eu fui dizer para ela que não dava mais para ela, me pediu desculpas. E depois vai para a imprensa, causa toda essa coisa com o meu nome, né? Como se você fosse o vilão da história. Como se eu fosse o vilão da história. Eu já soube que agora nas entrevistas lá depois ela já vem explicar que eu tinha mas depois não houve uma desculpa a palavra, da merda feita. feita.
Então eu acho que os donos de escola de samba, os presidentes de escola de samba e de bloco, porque até os blocos começaram atrasados, deveriam cobrar dela, Secretaria de Cultura, que é quem produz o carnaval, uma responsabilidade maior no cumprimento desse horário. Porque o que eu chamo de palhaçada é que crianças, senhores e senhoras, ficam de 6 da tarde, que chegam mais cedo, a 1 hora da manhã, cara, esperando 3 escolas passar. No Rio de Janeiro começa às 10 horas e então demora mais, se você for contar, muito mais para passar 3 escolas aqui de samba do que o espetáculo do Rio de Janeiro.